agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de cruzeirense para cruzeirense. Rádio 5 Estrelas sempre colocando você nas melhores, né? Vamos dizer assim, nos melhores bate-papos. É a rádio que fala do Cruzeiro, a rádio que trata os assuntos do Cruzeiro e obviamente do cruzeirense. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui na Rádio 5 Estrelas, daquele que eu tenho realmente honra de fazer, que é um bate-papo espetacular com o maior lateral esquerdo da história do Cruzeiro. Eu sempre falo isso e hoje a gente vai bater um papo aqui com ele, o Nonato, no qual sou muito fã, e a gente vai trocar essa ideia aqui, já que tá sendo relembrado aí na TV, né? Que o Cruzeiro faturou aquela Libertadores de 97, ele que foi um papa-títulos do Cruzeiro, simbólico, um jogador simbólico do clube. E é um prazer, Nonato, receber você aqui na Rádio 5 Estrelas. Saiba que você, como eu disse aqui, é um ídolo para todos nós aqui, e você tem aí seu nome cravado na história do Cabuloso. Seja bem-vindo, Nonato. Oi, ouvintes da Rádio 5 Estrelas, um abraço, o prazer é todo meu estar falando com vocês aí, todos os ouvintes da Rádio 5 Estrelas, né? É muito bom poder participar aqui, né, desse programa aí com vocês. Nonato, conta pra gente aí das várias que você teve, qual conquista mais emocionante? Foi a Copa do Brasil de 96, em cima do Palmeiras? Foi a Libertadores de 97, em cima do Sporting Cristal? Conta aí. Sem dúvida nenhuma foi a Copa do Brasil, né, a de 96. Porque, né, você fez a pergunta se foi Copa do Brasil ou a Libertadores de 97. Porque ninguém acreditava naquela nossa conquista de 96. Lógico que o título, em termos de expressão, o maior é a Libertadores, né? Mas, se comparando assim, como sua pergunta foi qual a conquista mais emocionante, sem dúvida nenhuma foi a Copa do Brasil. E a gente deixou isso guardado ali por muito tempo, porque foi uma alegria imensa. Ninguém esperava que a gente ganhasse daquela seleção, né, do Palmeiras, mas na palestra lá, depois que o Levi falou, eu perguntei a um por um dos jogadores: ô Dida, você se sente menor ou maior do que o Veloso? Perguntei ao Vitor, e fui a um por um, o José Barés, ao Sério, e a mim também e tal, o Fabinho, Ricardinho, Palhinha, Cleice, Marcelo e Roberto Gaúcho. E todos concordaram que não se sentiria menos. Então foi, lógico, foi um jogo, né, dramático, porque a gente com 5 minutos o Luizão já faz 1-0 e esse resultado já daria aí. Só que a gente contou com a noite muito feliz, né, que foi a noite do Dida, que sem dúvida nenhuma fez belas defesas, e sim, a gente conquistou aquele título aí, a gente deve 90% ao Dida, né? Sem dúvida nenhuma. Nonato, tem uma polêmica aí envolvendo o Oscar Bernardi, né? Em 97, muita gente fala que teve uma briga ali no vestiário. O que aconteceu? Falava-se dessa briga, essa briga realmente aconteceu ou é mentira isso aí? Na realidade não aconteceu nada, né? Não teve briga com relação ao grupo, não teve briga interna, não teve nada. O Oscar foi contratado, né? Iniciamos o Campeonato Mineiro. Só não lembro, na realidade, quantos jogos ele fez pelo Campeonato Mineiro. Só me lembro que no jogo, né, antes da nossa estreia na Libertadores, nós jogamos contra o Guarani de Divinópolis e, se eu não me engano, nós não ganhamos. E não jogamos bem. E na quarta-feira perdemos para o Grêmio, né? E na quinta-feira o Zezé resolveu demitir. Aí foi quando veio, né, o Paulo Autuori, né? As coisas também não começaram bem, né? Porque a gente perde os 2 primeiros jogos da Libertadores com Paulo Autuori no comando, por Aliança e por Sport Cristal, né? Jogando lá no Peru. Então a coisa também não começou bem com o próprio Paulo Autuori, entendeu? Mas foi tranquilo. Aí nós fomos seguindo, né? Conseguimos ganhar as 3 últimas partidas da primeira fase. Aí nós fizemos uma reunião e falamos que se a gente conseguisse se classificar, dificilmente alguém tiraria esse título da nossa mão, né? Nonato, naquela temporada tivemos uma confusão com o Colo-Colo, né? O que aconteceu? Explica pra gente. Vocês temeram pelo pior ali naquela ocasião? A gente tinha ganho em Belo Horizonte de 1-0, né? E tava perdendo lá, se eu não me engano, de 2 ou de 3-0. Conseguimos fazer 2 gols.
A decisão foi para os pênaltis, né? Aí, como a gente tinha um excelente goleiro, que era o Dida, conseguimos passar de fase nos pênaltis. E na saída do vestiário, nessa época já você saía só por um corredor, pelo túnel. A maioria dos jogadores do Cruzeiro já estava dentro do vestiário, como a do Colo-Colo também. Então não aconteceu uma confusão entre Bassai e o Donizete Oliveira. E o corredor era muito estreito, né? E tinha alguns outros jogadores, tanto do Cruzeiro como do Colo-Colo. Então se gerou uma briga ali. Quando nós chegamos lá, já estava tudo tranquilo, não tinha acontecido nada demais. Foi aquela briga ali de momento após uma eliminação, entendeu? Graças a Deus acabou tudo bem. Passamos uma situação pior na Supercopa de 92 contra o River, muito pior mesmo. Um dos grandes nomes das conquistas do Cruzeiro, da história, foi o Dida, né? O Dida foi um grande goleiro, decisivo pra caramba aí na meta celeste. E aí, Nonato, era diferente jogar com o Dida lá no gol? A turma se sentia mais segura? Sem dúvida nenhuma, era diferente, né? Você ter um goleiro como o Dida, cara que você podia confiar. Se fosse pros pênaltis, no mínimo 2 pênaltis ele pegava, né? Então, sem dúvida nenhuma, quando a gente... É tanto que na segunda fase, que começou o mata-mata, né? A gente só conseguiu passar mesmo sem ser por decisão de pênalti. Só passamos, se eu não me engano, contra o Grêmio, né? Porque quando a gente se classificou na outra fase, nós pegamos o El Nacional, né? Perdemos lá de 1-0, ganhamos aqui de 2-1, foi para os pênaltis, deu Dida. Aí pegamos o Grêmio, ganhamos de 2-0 em casa e perdemos de 2-1 lá. Aí na outra fase é onde entra essa fase que nós pegamos o Colo-Colo, né? Que aí ganhamos aqui de 1-0, perdemos de 3-2 e o Dida de novo, né? Na decisão para os pênaltis. Então era muito bom você poder contar com um goleiro que te dava confiança, assim, principalmente com relação à decisão dos pênaltis, né? Nonato, no lance do gol do Elivelton na Libertadores tem um negócio curioso, né? Que foi você que cobrou o escanteio. E geralmente quem batia essas cobranças aí de escanteio era o Palhinha, né? O que aconteceu naquele lance ali que foi você que foi pro escanteio? Foi muito engraçado, né? Porque eu não era o cobrador oficial. O cobrador oficial era o Palhinha. Só que, se eu não me engano, estava com uns 28, 30 e poucos minutos. E a gente já tinha sofrido um lance perigoso, que foi uma falta batida, né? Pelo meio, acho que, se eu não me engano, o 8 do Sport Cristal. O Dida deu um rebote, sobrou pro Julinho, que inclusive é um brasileiro. E ele, na cara do gol, o Dida conseguiu tirar com o pé, né? E depois dali, eu falei, agora o título tem que ser nosso. Então teve esse escanteio, o Palhinha estava lá do lado direito, né? E já estava faltando pouco tempo para terminar, né? Entre uns 15 minutos ou menos. Aí eu falei, não, eu mesmo vou bater. Bati o escanteio, o lance não foi... No escanteio não foi tão bem batido assim, mas acabou que o zagueiro cabeceou assim para a entrada da área. Então o Elivelton chegou ali de primeira, né? O Wilson Gozado até ia querer pegar a bola, o Elivelton fez um sinal assim para ele não se aproximar, e o Elivelton conseguiu acertar aquele belo chute de direita. Se eu não me engano, deve ter sido o único gol dele de pé direito, mas que foi muito importante para aquela nossa conquista, entendeu? Boa, esse é o Nonato, o ídolo Nonato, o maior camisa 6 da história do Cruzeiro, conversando com a gente aqui na Rádio 5 Estrelas. E aí, Nonato, alguma história engraçada, alguma história de bastidores para contar pra gente da temporada de 96, também 97, não? A história de bastidores assim engraçada naquele elenco de 96, 97. O de 96 foi aquele caso numa segunda-feira, Marcelo Ramos, o Wesley, né, que acabou não jogando na final porque tinha machucado no primeiro jogo em Belo Horizonte, Roberto Gaúcho, né, e o Cleison, né, eles foram para um restaurante a pedido de um jornal de Minas Gerais fazer uma matéria. Eles comeram
uma leitoa, né? A leitoa a Pururuca. Então, no dia do jogo, quando saiu isso no jornal, o Levi queria matar eles, né? Mas aí a gente conseguiu contornar a situação, entendeu? Aí a gente, graças a Deus, a gente conseguiu, né, vencer a partida e conquistar o título de 96, né? Porque nem ia sobrecarregar muito a responsabilidade em cima dele. Nonato, apesar da carreira vitoriosa, você viveu dias de luta aí contra o rebaixamento, hein? 2 vezes, em 94 e em 97 também. Em 94 o Cruzeiro teve o Ronaldo, né, cara? E ainda assim passou aperto aí pra não cair. Como foi viver essas situações dentro do campo? Sem dúvida nenhuma, né? Eu tive uma carreira muito vitoriosa no Cruzeiro, foram quase 8 anos no Cruzeiro, 14 títulos, sou o terceiro jogador que mais títulos ganhou no Cruzeiro. Tive essa convivência aí de 2 vezes quase ser rebaixado, né? Inclusive, nas 2 vezes, nós fomos livrados do rebaixamento na última rodada, que foi em 94, que foi o jogo nosso contra a União São João de Arara, onde o Toninho Cerezo fez um gol de cabeça e nós acabamos ganhando de 3-2 e se livramos do rebaixamento. E em 97 a gente jogou na Vila Belmiro contra o Santos, e se a gente perdesse a gente dependeria de outros resultados. E graças a Deus conseguimos um empate lá e saímos dessa sombra aí da segunda divisão. Graças a Deus. Nonato, você consegue observar pontos em comum de que você viveu nesses momentos aí de rebaixamento com o Cruzeiro, com o momento que o Cruzeiro viveu o rebaixamento em 2019? Eu sofri demais. Eu ia a maioria dos jogos, fui alguma vez na toca, entendeu? Conversei um pouco com alguns jogadores, entendeu? Que eles iriam manchar o nome deles na história do Cruzeiro e tal, mas infelizmente a briga política, né, e algumas denúncias de alguns dirigentes acabaram levando ao Cruzeiro a esse episódio aí que a cada dia que passa, a cada mês, as coisas só vêm piorando, né? E a gente fica muito triste com isso. Durante o Campeonato Brasileiro de 2019, né? Como é que você, os grandes ídolos do Cruzeiro, os grandes jogadores, a gente até se encontrou num jogo, né? Nesse ano. Mas como é que você viu esse rebaixamento do Cruzeiro, hein? Aí de fora. Sempre ia jogadores, né? A gente tanto ia na toca, como ia assistir os jogos, incentivar o maior número possível, dar incentivo, né? Mas infelizmente as coisas já não estavam andando e aquela mudança de vários treinadores, né? Teve o Mano, teve o Rogério Ceni, teve o Abel, teve o Adilson, né? Se eu não me engano. Então foram muitos treinadores assim que eu acho que foi, sem dúvida nenhuma, uma situação muito complicada, né, para o Cruzeiro ter chegado a essa situação de ter caído para a segunda divisão. Nonato, e muita gente fala do Sorin também, né? Eu falo aqui que você é o maior lateral esquerdo da história do clube, mas muita gente também considera o Sorin um grande jogador que passou por aquela posição. Como é que você enxerga essa disputa aí com o Sorin, ou em vocês dois, né, serem os maiores laterais esquerdos da história do clube? Conta aí pra gente. Bom, o que eu acho da comparação com o Sorin, cara, é super normal, né? Porque o Sorin, sem dúvida nenhuma, foi um excelente jogador, honrou a camisa do Cruzeiro, como eu honrei também, né? Eu só acho estilos diferentes, né? O Sorin, se ele tivesse jogado com a 5, ele ia ser considerado ao Piazza. Se tivesse jogado com a 9, ele ia ser considerado ao Tostão. E com a 10, considerado ao Alex, porque ele jogava com a 6. Mas o que menos ele era lateral esquerdo, né? Era um cara que gostava, tinha uma visão de jogo muito boa, então ele estava em todos os lugares, né? Tanto que naquela conquista, se eu não me engano, da Sul Minas, né? Ele faz um gol de cabeça que ele tá lá de centroavante, entendeu? Mas sem dúvida nenhuma é um excelente jogador e me dou muito bem com ele. Inclusive fui na despedida dele, eu que entreguei a camisa 6 para ele sem problema nenhum. Nonato, e para fechar,
Conta pra gente qual foi o momento mais difícil e qual foi a maior vitória da sua carreira. O momento mais difícil, assim, pra mim foi quando eu perdi minha mãe, né? Eu tinha 12 anos, era um moleque, morava em Mossoró e achei que ali tinha ido tudo por água abaixo, mas graças a Deus consegui dar a volta por cima, consegui trabalhar sem ser nada do futebol. Fui começar a jogar mesmo profissionalmente em 85, né? Eu comecei no Baraúna de Mossoró. Então, mas graças a Deus, e a minha maior vitória foi essa, cara. Um cara que é lá de Mossoró, jogava descalço nos bairros, né? E saí de Mossoró e fazia história no clube da grandeza do Cruzeiro, hoje ser reconhecido pelo torcedor do Cruzeiro, né? Ser respeitado aonde eu vou, graças a Deus, sou muito bem recebido, não só pela torcida do Cruzeiro, como a dos outros clubes, não só daqui também, como do Rio, né? Do interior de Minas. Então, sem dúvida nenhuma, isso foi a minha grande conquista, né? E ter criado, assim, os meus filhos bem educado, né? Graças a Deus. Isso é muito gratificante para um ser humano que veio de um interior, né? De uma cidade pequena, igual Mossoró, e ter conquistado 9 milhões de torcedores, né? Do Cruzeiro, sem falar os outros torcedores das outras equipes. Isso é muito bom. Nonato, um forte abraço, prazer falar com você aqui na Rádio 5 Estrelas. E para finalizar, eu queria agradecer aqui a todos vocês pelo convite. Foi um prazer ter participado aqui do programa de vocês. Precisando, estarei sempre à disposição aí da Rádio 5 Estrelas, beleza? Um abraço. Valeu. Sempre um prazer conversar com os grandes ídolos do Cabuloso, e a gente torce junto agora, né, Nonato, para que o Cruzeiro volte pro lugar que ele nunca deveria ter saído. Agradecendo você também, ouvinte. Continue ligado, sempre aqui na Rádio 5 Estrelas tem novidades para você a respeito do Cabuloso. Valeu! Rádio 5 Estrelas. Você ouviu Resenha 5 Estrelas.